Irmãos, a palavra de hoje, ela é bem cheia de informações. Muita informação vai ser dada hoje aqui. Eu preciso que você preste muita atenção em tudo que vai ser ministrado aqui, para que até o final dessa palavra você entenda tudo aquilo que o Senhor trouxe do meu coração para trazer ao seu coração. Talvez ela seja a mais extensa das 4 palavras, mas que talvez vão nos fazer realmente entender algumas coisas que a gente não conseguiu entender ainda, da ação do Espírito Santo na minha vida e sobre a igreja. O título da palavra de hoje é Os Dons do Espírito Santo. E a gente vai ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 em diante. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço muito. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo de número 4 em diante. Quem achou e quem vai ler aqui comigo no telão, diga amém. Diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá uma grande fé. A outro, um único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em línguas diferentes, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja, ou seja, o que Ele deseja a cada um. Amém? Se assente, feche a Bíblia, feche os seus olhos e fale com Deus. Pai, a liberdade aqui, Espírito Santo, há uma legalidade dada ao Senhor aqui. Flua, Pai, com profundidade realmente, ó Deus. Que o nosso coração seja envolto nessa noite a uma presença sobrenatural do Teu Espírito Santo. Que sejamos edificados, curados, confrontados se for necessário. Que os nossos olhos se abram para entendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, para chegar hoje no tema da mensagem sobre os frutos do Espírito, eu preciso que você volte comigo um pouquinho na palavra de Deus, para entender melhor esse fluir e essa ação do Espírito Santo. Então, para que a gente fale e que a gente entenda, com clareza esse manifestar dos dons do Espírito, a gente precisa voltar num lugar que a gente costuma chamar, ou a gente decidiu chamar de processo de salvação. Primeira coisa a se entender aqui no processo de salvação: a salvação, ela é pela graça, e não há nada que você faça, que vai fazer o Senhor te amar mais. Ele já te amou. O Pai te amou. O Filho te amou. Não há nada que você faça que venha fazer com que a sua salvação seja ganha. Porque a salvação, ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário e foi oferecida para nós como um acesso ao Pai, num reconhecimento do sacrifício do Filho. A gente reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz por nós,
se tornou o nosso Salvador, se tornou o nosso Redentor, e a partir dele temos uma vida segundo os princípios e os sonhos que Deus teve para a nossa vida. Mas, preste atenção, existe um caminho, existe um espaço, do momento em que eu entendi quem Cristo é e o confessei como Senhor e Salvador, até o concretizar da salvação. O dia que eu aceitei Jesus e confessei Ele como Senhor e Salvador e decidi viver para Ele, aqui começa o processo da salvação. E a salvação é concluída quando, pastor? A salvação será concluída ou no arrebatamento da igreja, se todos estivermos vivos até lá. Ou a salvação, como eu costumo dizer, chega para você no dia que você fechar os olhos para esse mundo. Eu quero que você viva muito em nome de Jesus, amém, queridos? Amém ou não? Mas, quando nós morremos para esse mundo, tudo que nós podíamos fazer para o Pai, para Deus, em vida de obediência, nós fizemos. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, esse espaço entre o dia da minha confissão de fé e do reconhecimento em Cristo e da minha salvação, eu quero chamar hoje com você aquilo que costumeiramente as pessoas chamam de processo da salvação. Nesse processo de salvação é a nossa caminhada diária, é o desenrolar da nossa vida cotidiana, é o que você faz nos seus dias, é o lugar que você trabalha, são os ambientes que você frequenta, são as coisas que você vive dentro da sua casa. É a sua vida fluindo e acontecendo dia após dia. E dentro desse processo, dessa vida cotidiana, a gente vai lidar com muitas sensações, muitos sentimentos e muitos desafios. Quem hoje olha para a sua vida e fala assim: pastor, minha vida é um desafio. Pastor, minha vida emocional é um desafio que o senhor nem imagina. Se eu falar da minha vida financeira, então, pastor, é quase um filme de ação, assim. Daria um longa-metragem a minha vida financeira. É um negócio assim que, olha, eu fui espetacular na minha vida financeira. Aí se eu te falar, pastor, do meu casamento, parece aquelas novelas mexicanas, pastor. Olha, falar para você. Muitos são os desafios da nossa vida. Muitos são os altos e baixos, os acertos, os erros. A gente vai passar por tudo isso dentro desse processo. Cristo enfrentou a realidade dessa vida. Cristo enfrentou a realidade das dores desse mundo. Cristo passou pelo processo da humanização. Ele se tornou homem como eu e você. Se tornou carne. Então a gente pode afirmar que Cristo conheceu com profundidade as nossas dores. Cristo conheceu e conhece com profundidade as nossas limitações. Cristo conheceu e conhece com muita profundidade a necessidade que nós temos. Como somos falhos, como somos pequenininhos. E por nos conhecer tão bem, quando Ele vai voltar ao Pai, Ele deixa uma mensagem muito clara daquilo que aconteceria nesse processo. Quem viria nesse processo e o que aconteceria. Nós vamos agora lá para o livro de João, capítulo 14, do versículo 16 em diante, 16 e 17. João 14, 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai. Jesus está falando aqui, é Jesus que está falando, amém, queridos? O que Jesus vai fazer aqui então? Diga comigo, Ele vai pedir ao Pai. Forte comigo, igreja. Quem está comigo aqui nessa noite, diga assim, fala: Jesus pediu ao Pai. Jesus, Ele está dizendo aos discípulos que estão com Ele assim: olha, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, eu estou voltando. Eu tenho que voltar ao céu, porque se eu não for, Ele não virá. E eu cumpri o meu propósito e o Espírito precisa vir. É necessário que Ele venha. É necessário que eu vá e é necessário que Ele venha, para que o propósito se cumpra. E Ele está dizendo, eu vou, mas outro encorajador virá e nunca os deixará. Agora o versículo 17 para mim é muito lindo dentro das palavras de Jesus, porque Jesus testifica e fala exatamente quem é o Espírito. E Ele diz assim, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber,
pois não vê e não o conhece. Agora olha o que Jesus diz: mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Jesus é muito claro quando ele afirma, ele diz assim: o Espírito da verdade virá, e ele vai se mover de uma forma poderosa em vocês. Esse Espírito da verdade, que é um encorajador, como Cristo apresenta, é aquele que, nos dias que eu já não quero mais, ele diz assim: você não vai desistir não, ei, você é maior que essa dor, calma, não se desespera não, não perde a linha não, não perde o rumo não, peraí, ainda está sendo executado o plano de Deus sobre a sua vida. O que revela a verdade é aquele que quando você vai pôr o pé, o Espírito fala assim: não entra aí não, não vai não. Quando você quer falar, o Espírito diz assim: se cala agora, calma, não fala assim. É o Espírito que age continuamente sobre as nossas vidas, aquele que nos encoraja nos nossos dias difíceis, e aquele que revela a verdade, que mostra com clareza as coisas como elas são. Aquele que está agindo sobre a igreja, aquele que se manifesta sobre a igreja no processo de salvação de cada um de nós, até que todos nós possamos um dia ir para a glória com o Senhor Jesus. Porque esse deve ser o nosso maior objetivo. Contar testemunho de casa nova é legal, contar o testemunho de carro novo é legal, contar testemunho de vitória financeira é legal, mas nada se compara ao nosso coração ansiar e desejar a eternidade ao lado do Senhor. Porque podemos ter um bom carro, podemos ter uma boa casa, podemos ter uma boa vida estruturada aqui nessa vida enquanto vivemos, podemos, mas o processo da salvação em Cristo é garantir a você a vida eterna. E é por isso que ele diz assim: vocês não vão estar sozinhos nessa caminhada não, vocês vão ter o Espírito que agirá sobre vocês. Só que aí acontece uma coisa, aqui não, aqui com ninguém acontece isso aqui que eu vou dizer, jamais. De jeito nenhum, só em outros lugares. Às vezes parece que a gente faz assim para o Espírito: ah, me deixa eu ser eu, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu agir do jeito que eu quero. E o Espírito Santo ela não é assim. Você está lá: eu vou fazer assim. O Espírito Santo está incomodando, dizendo: não entra. Aí você fala: eu vou entrar. Parece que às vezes nós tapamos os nossos ouvidos para não ouvir as verdades que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Olha João 14, 26, o que Jesus ainda continua dizendo sobre o Espírito Santo e como será essa ação do Espírito Santo. Presta atenção, João 14, 26, vamos lá. Mas quando o Pai enviar o encorajador, primeiro texto a gente está lendo que Jesus está pedindo, dizendo: eu vou rogar ao Pai para ele enviar o encorajador que estará com vocês, ele ficará em vocês. Agora em João 14, 26 ele está dizendo: quando o Pai enviar o encorajador, aí ele diz: o Espírito Santo, olha que lindo, ele diz: como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu disse. É o Espírito Santo que te faz lembrar das promessas. É o Espírito Santo que te faz lembrar de cada palavra liberada sobre a sua vida. É o Espírito Santo queimando dentro de você, que faz você continuar olhando para o Senhor e dizendo: eu não vou me abater pelas coisas que acontecem ao meu redor, porque eu olho para o alvo e prossigo para esse alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei por quem o meu coração queima, eu sei por quem o meu coração arde todos os dias. Mas tem gente que não quer ouvir o Espírito, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus apresenta o Espírito Santo como o Espírito da verdade. E custe o que custar, o Espírito Santo trará verdades ao seu coração. E nem todo mundo está preparado para ouvir as verdades do Espírito. Quando eu preparava essa mensagem, sabe uma coisa que Deus falou no meu coração?
O Espírito Santo vai trabalhar em você e vai te levar em ambientes para que Ele tenha com você conversas difíceis. Porque conversas difíceis curam. Conversas difíceis alinham. Então escute o que eu vou dizer para você. Ainda que Ele nos encoraje, ainda que Ele nos console, Ele será aquele que revelará verdades ao nosso coração para alinhar a nossa vida. Você acha que o Espírito Santo foi enviado pelo próprio Pai em resposta a um pedido do Filho para que ele fique de boa sobre a igreja? Não, o Espírito Santo vem para cumprir um propósito. Ele nos ajuda a lembrar de cada palavra liberada, de cada verdade vivida na presença de Deus. E Ele nos ensina a lidar com situações as quais naturalmente a gente não conseguiria, nós não teríamos habilidade. Quantos aqui podem testemunhar que chegaram em algum momento da sua vida que não sabiam lidar com aquilo, não conseguiriam resolver aquilo, mas de repente as coisas começaram a se desenrolar, aquilo que parecia impossível começou a tomar um rumo, e aquilo que já não tinha mais resposta se torna resoluto, tem resolutividade, tem um fim, um problema, e você vê ali esperança. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu em você e te ensinou sobre todas as coisas. Querido, se eu posso dizer algo para você, se você é a igreja de Cristo, se você entende quem você é em Cristo, não viva um dia da sua vida sem pedir que o Espírito Santo encha o teu coração. Acorde de manhã e faça uma oração, diga: Espírito Santo, enche o meu coração, e que eu tenha sabedoria, equilíbrio e direção que venha do céu, para lidar com cada coisa que acontecer no meu dia, e que eu possa terminar esse dia com o meu coração em paz no Senhor. A verdade é que às vezes a gente vive a nossa vida, parece que não ouvindo o Espírito Santo. Feche os seus olhos por um instante, igreja. Olha para o teu coração. Olha para a tua vida agora. Diga para o Espírito Santo que Ele tem liberdade em você em oração. Você sabe como está o teu casamento. Você sabe como estão as suas finanças. Você sabe como estão os seus relacionamentos. Você sabe como é que está a tua vida espiritual. Você sabe como você está diante de Deus. Você sabe se agiu de maneiras que engrandeceram a Jesus, ou de maneiras que talvez entristeceram o coração dele. Então, de olhos fechados, eu peço que você quebrante o teu coração e dê liberdade ao Espírito Santo, porque Ele precisa encontrar liberdade ao Espírito no seu coração ao agir em você. Diga ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo em você. Você pode dizer isso? Diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo em mim. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Você pode cantar isso a Ele? Fazer dessa canção a sua oração. Inundar, encher esse. É o desejo do meu corpo. Sermos mais uma vez, solte a sua voz, igreja, cante com o teu coração, peça isso em oração, através dessa canção. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. À medida que a gente busca, à medida que a gente se entrega, mas de verdade, Ele vem, o Espírito Santo vem e revela coisas que nós não teríamos compreensão natural. Antes de subir ao céu, Jesus diz, e deixa claro lá no livro de João 14:17, que a gente já leu, mas eu quero ler de novo com você. João 14:17 diz assim:
é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Agora presta atenção no que Jesus está dizendo. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Agora ele está habitando com vocês. Mas depois ele estará em vocês. Jesus está dizendo assim: vocês conhecem, porque o Espírito está sobre mim, ele está passeando aqui. É como se a gente dissesse assim: o Espírito Santo está passeando no meio da igreja. O Espírito Santo está agindo no meio da igreja. Nem todos o têm dentro de si, mas ele está agindo sobre a igreja. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos: talvez agora vocês ainda não tenham, mas vai chegar o dia que vocês vão ter o Espírito agindo dentro do coração de vocês. O Espírito Santo vai agir através de vocês. Você consegue compreender isso comigo, sim ou não? Nós falamos muito sobre isso semana passada, do Espírito Santo agindo dentro do nosso coração. Atos 2:4, que a gente leu semana passada, é claro a afirmação do texto histórico, do texto bíblico, quando diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Ei, o Espírito é uma promessa sobre a vida da igreja. O Espírito é uma promessa sobre a vida dos filhos e filhas. O Espírito Santo é uma promessa para a minha vida e para a tua vida. O Espírito Santo é o ponto de equilíbrio do nosso coração, é o ponto de equilíbrio da nossa mente. É o Espírito Santo que muitas vezes nos faz dar um passo atrás e olhar com melhor compreensão o que está acontecendo. É o Espírito Santo que não nos deixa, sabe, falhar quando a gente está querendo realmente fazer o nosso eu agir. É o Espírito Santo. E escute o que eu vou dizer: o Espírito Santo agirá na medida que eu o buscar, querido. Você não vai ser cheio do Espírito Santo buscando só o Espírito Santo na igreja, não. Eu tenho que te dizer isso. Aqui é um momento para você receber um dunamis. O que é esse dunamis? É esse poder do alto que vem e te dá um impacto, que toca em você. Sabe, igual recarregar a bateria assim? Vem e pau, te recarrega, te enche e tal assim. Sabe aquele poder? Só que para ser cheio do Espírito Santo é uma vida contínua de busca. Sou eu orando na minha casa. Sou eu entrando no meu quarto, trancando a porta e dizendo assim: não estou para ninguém agora, só estou para Jesus e para o Espírito Santo. Bota um louvor, chora, se derrama, rasga o teu coração, entra na presença de Deus. Não viva uma vida cristã automática. Deus não te chamou para viver no automático, Ele te chamou para ser cheio da presença do Espírito. A medida é profunda e quanto mais você buscar, mais vai acontecer. Volto a dizer, o Espírito Santo é uma promessa sobre a igreja que vem cumprir um propósito. Erga a mão direita ao céu e diga assim: o Espírito Santo é uma promessa que vem sobre a igreja para cumprir um propósito. É a promessa ainda registrada lá no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 27 em diante, que diz assim: Joel 27, 28 e 29. Joel 2, 27, 28 e 29. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que tiver feito estas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Ei, o Espírito Santo é uma promessa de Deus sobre a igreja. Jesus enviou através de um pedido. O Senhor Deus Pai atende esse clamor. Ele envia o Espírito Santo e ele continua a ser derramado nos dias de hoje sobre a igreja. E ele vem para cumprir um propósito. O Espírito Santo continua a ser derramado e continua a queimar nos corações que se abrem. Por que a gente está falando tanto do Espírito Santo nesses últimos dias? Por que o Senhor está nos levando a fazer uma série de mensagens um mês inteiro, 4 palavras de domingo sobre o Espírito Santo? Para que nós, como igreja, nessa cidade, venhamos entender que Evangelho é muito mais do que a resposta a uma necessidade. Evangelho, relacionamento com Deus, é uma vida transformada no altar, que enche a minha vida e derrama sobre a vida de outras pessoas. Aquilo que Cristo fez em mim começa a ser derramado na vida de outras pessoas.
Eu não venho na igreja simplesmente para ter as respostas das minhas necessidades. Ai meu Deus, eu vou lá colocar todas as minhas necessidades. O Senhor conhece as tuas necessidades, mas Ele diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, então eu não posso pedir? Você pode. Pastor, eu não posso colocar os meus sonhos? Você pode. Mas você tem que entender que por prioridade, o teu coração tem que desejar a presença do Espírito Santo, para que Ele possa queimar dentro de você. Porque é o Espírito Santo que vai te fazer compreender situações que naturalmente você não entende. É o Espírito Santo que vai te dar suporte nos dias de dores. É o Espírito Santo que vai te fazer confiar que Deus não perdeu o controle. É o Espírito Santo que vai te fazer entender todos os dias o quanto você precisa de Deus, o quanto você não pode se mover na sua vontade, no seu eu, no seu ímpeto. É o Espírito que nos mostra o quanto vale a pena abrir mão de um mundo que passa, de um mundo que vai ficar aqui, e viver pelas coisas espirituais. Fecha os teus olhos por um instante, querido. Que teu coração queime pela presença de Deus. Deixa o Espírito Santo arder em você. Deixa o Espírito Santo queimar no teu coração. Deixa o Espírito Santo se mover. Diga para Ele que você precisa. Você pode ir em oração ainda de olhos fechados. Sabe, esqueça quem está atrás, quem está à frente. Tira um minutinho, só você e Deus. Como se estivesse naquele lugar secreto, só você e Ele. E fala com Ele agora. E fala, Senhor, enche o meu coração. Fala, Deus, que eu te perceba nos detalhes. Que eu sinta o teu amor, o teu cuidado e a tua provisão nos detalhes da minha vida. Fala, Deus, que o meu coração possa queimar por ti. Que o meu coração possa desejar a tua presença. Olha aí, eu não quero ficar te direcionando, porque você sabe. Você sabe o que você precisa se livrar de pesos, de medos, de inseguranças. E é através do mover do Espírito que isso vai acontecer. Nós chamamos Deus. Senhor, a tua presença, Senhor Jesus. Queremos, Senhor. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos, Senhor, me queimou, Jesus. Senhor Deus, nós estamos te amando mais, Senhor. Estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me
queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou, Senhor, na tua presença. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Quando o nosso coração queima por Ele, Ele toma o seu lugar, Ele enche a casa. É vontade do Pai que nós venhamos ser cheios do Espírito. É vontade do Pai que a gente entre numa dimensão profunda, onde o Espírito haja no nosso coração. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Como ser cheio do Espírito? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração e com música. Nós nos tornaremos cheios do Espírito. Faça assim com muito respeito. Coloca a mão sobre o ombro de alguém e peça ao Espírito Santo. Fala: Senhor, enche essa pessoa agora com a tua presença. Fala: Senhor, enche a vida dessa pessoa agora. Invista um minutinho da oração agora. Fala: Deus, eu oro por essa pessoa. E fala assim: eu profetizo que você vai ser cheio do Espírito Santo. Ó Deus, o Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai, sabe, dirigir os seus passos. O Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vai se manifestar sobre você. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche. Você pode pedir para você? Peça agora para você. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Você pode ficar de pé para cantar? Você pode, declare. Enche. Se você quer, se você deseja essa presença, fala com Ele agora e fala: enche-me, 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 enche-me até transbordar, Senhor. Enche-me. Se você quer, a igreja, declare: até celebre, dance na presença dEle, adora Ele com o teu coração. Fala: enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar. E o que? Derrama a tua glória, derrama a tua. Posso te ouvir, ó? Enche-me, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama, Senhor, derrama, derrama. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Deixa Ele encher até que tudo aquilo que já não serve mais saia. Diga: enche-me, 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 enche-me. Enche a tua igreja, Senhor. Enche os nossos corações, enche a nossa mente. Mais uma vez, cante isso como uma oração sincera. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Orianda lá manade, anda lá de canda lá manas. Orianda lá manas, de canda lá manas. Orianda anda lá manas. Orianda lá manas, de canda lá manas. Tira, Senhor, todo medo.
Tira, Senhor, toda dúvida. Enche a tua igreja, Espírito Santo. Enche, Deus. Glórias a ti, Jesus. O Espírito Santo está curando pessoas no seu emocional aqui. O Espírito Santo está enchendo o lugar. Ele está enchendo o ambiente. Olhada e anda lá, manás. Aleluia. Se assente aí no seu lugar. Posso pregar agora? Sim ou não? Porque agora que eu vou começar a pregar. Porque agora eu vou começar a falar sobre os dons. Você entendeu sobre a necessidade de ter o Espírito Santo, sim ou não? Se a gente não entender a necessidade de ter Ele, a gente nunca vai entender a manifestação dos dons do Espírito. Se a gente não desejar pela presença, a gente nunca vai ser sensível ao dom que Ele concede a cada um. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que talvez você tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou os 9 dons do Espírito. E se hoje você identificar, poxa, eu não tenho esse, que você saia daqui orando dizendo, Senhor, me dá esse dom. Porque a tua palavra está me dizendo que teu Espírito dá o dom segundo aquilo que o Espírito acha que é necessário. Senhor, acha em mim algo necessário nessa noite, nesse lugar, me dá esse dom. Deus falou comigo muito forte sobre uma palavra. Deus não apenas não nos dá coisas, Deus confia coisas para nós. Peça para Deus confiar em você. Peça para Deus confiar em você dons do Espírito. Porque sabe o que é a ação do Espírito? Dos dons do Espírito? É a edificação do corpo da igreja. O Espírito nos dá dons, ministra dons para que nós sejamos usados para edificar a igreja. O texto que nós lemos fala a respeito de 9 dons. Os textos base da palavra são eles. E eu coloquei numa ordem só para que faça mais sentido dentro daquilo que eu vou estar pregando ainda. Tá? Não que um é maior que o outro ou menor do que o outro. Todos são importantíssimos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, sinais e maravilhas ou operação de milagres, dons de cura, profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Uma igreja que não valoriza os dons espirituais não é uma igreja espiritual. Uma pessoa que não busca dons espirituais, ela não entendeu qual é a profundidade da vida espiritual em Deus. Ela ainda não compreendeu o que é a manifestação desse Espírito. Dentro dos 9 dons do Espírito, existem 3 categorias para que se faça melhor compreensão da manifestação desses dons. Está comigo aqui, sim ou não? Está entendendo isso aqui até agora, sim ou não? Dentro das 3 categorias, quais são elas, pastor? Primeiro, não porque é mais importante, mas é para fazer sentido a você. Dons que nós chamamos de dons de revelação. Cada categoria tem 3 dons, e o primeiro deles é dons de revelação. Segunda categoria, dons de poder. E terceira categoria, aquilo que a teologia chama de dons vocais ou dons da fala. Tá? E nós vamos mergulhar em cada um desses dons. Irmãos, eu acho que eu gastaria pelo menos 1 hora, né, pastor Gilmar, para pregar sobre cada dom aqui. E acho que vai ser, como eu disse de manhã, um resumo mais rápido da minha vida para falar sobre os dons do Espírito nos próximos minutos. Eu espero que você saia daqui entendendo um pouquinho do que é cada um e se identificando dentro de cada um desses dons. Como eu disse, talvez com 1, 2, 3, 4 até 9 dons em nome de Jesus. Quero falar sobre primeiro então os 3 dons de revelação. Mas antes de falar sobre os dons de revelação, eu preciso deixar muito claro, e até de forma muito simples, intensificar essa fala. E dizer para você o seguinte: todo dom de revelação, que fique muito claro isso, nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de uma testificação do Espírito Santo ao teu espírito. Deus nunca vai revelar alguma coisa que Ele já não tenha testificado ou testificará no seu coração. Todo dom que revela algo, o Espírito Santo que revela a alguém, vai testificar, ou seja, vai falar e trazer paz dentro do seu espírito. Dons de revelação são indicações, apontamentos e direções do Espírito Santo para algo, uma área da sua vida.
Um exemplo de dom de revelação e é o dom da palavra de sabedoria. Antes de falar dela, eu só queria dizer o seguinte: palavra de sabedoria e palavra de conhecimento caminham muito próximas. Elas têm uma pequena diferença e você vai entender aqui. Lá no livro de Atos, capítulo 27, versículo de número 10, a gente vê claramente Paulo exercendo o dom da palavra de sabedoria. Pastor, o que é a palavra de sabedoria? Vamos lá, Atos 27, 10. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Então presta atenção, a palavra de sabedoria é um dom, é uma revelação, é uma indicação dada por Deus através do Espírito Santo sobre algo que as pessoas naturalmente não enxergariam, elas não conseguiriam compreender. Mas a palavra de sabedoria, quando revelada por Deus no espírito de alguém, ela sempre vem com um conselho diretivo, ou seja, de ação. Presta atenção na história de Paulo. Paulo estava navegando para sair de um lugar e ir ao outro. Resumindo isso, no meio do trajeto, o mar estava revolto, o negócio estava difícil, a jornada estava difícil, e ele sente no seu espírito uma palavra vinda de Deus dizendo assim: olha, se nós continuarmos a viagem, o navio está em perigo. Se nós continuarmos a viagem, é capaz que a gente perca tudo e a nossa vida vai estar em perigo. Ou seja, veio uma palavra de sabedoria sobre uma situação, e ele disse assim: será que é prudente que a gente persista nessa trajetória? E o capitão do navio ouviu Paulo? Não ouviu. E o que aconteceu? Naufrágio. O barco não aguentou o mar. Por quê? Porque recebeu uma palavra de sabedoria, a qual o homem que recebeu aquela palavra de sabedoria através do apóstolo Paulo não acreditou nela, não confiou naquela palavra. E aí a gente sabe da história, eles naufragaram, o barco se perdeu, a vida de todos foi preservada, foi salva. Mas ele veio e trouxe uma palavra de direcionamento, dizendo: olha, podemos ter um prejuízo grande aqui. Será que vocês não estão vendo isso? A palavra de sabedoria, ela é um alerta. Sabe aquela coisa que às vezes está na cara de todo mundo para resolver, as pessoas não conseguem resolver? Você chega, olha e fala assim: por que a gente não faz assim, assim, assim? Por que vocês estão batendo a cabeça se é mais fácil resolver assim, 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 assim? Isso é palavra de sabedoria, que vem com uma resolução de uma situação e já com uma indicação de como fazer. Conseguiram compreender aqui, sim ou não? Ela revela algo ao seu coração sobre um fato e te aponta um conselho e uma direção para ser dada a alguém, para que se evite um prejuízo e se evite um problema. A palavra de sabedoria pode ser definida como uma revelação do Espírito ao seu coração sobre um fato, sobre uma circunstância, acompanhada de um conselho, de uma direção para resolver aquela situação. Porque talvez eu não estou conseguindo ver, talvez eu esteja orando, talvez eu esteja clamando, talvez eu esteja pedindo, mas talvez a minha mente está tão fechada dentro daquele problema que eu não consigo ver. Aí Deus dá uma palavra para alguém que está orando perto de mim, Deus fala com ela e ela vem e diz assim: olha, o Senhor está dizendo que se você fizer dessa maneira, assim, 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 e dessa forma pode ser que você consiga a sua resposta. Volto a dizer, todo dom de revelação precisa ter testificação no seu espírito. Quem compreendeu isso aqui comigo? Amém? Sim ou não? Bom, então vamos lá. Entendemos o que é palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, geralmente, ela é uma revelação dada por Deus ao seu coração para gerar uma informação em você, para tornar você um intercessor. Você se torna um intercessor de uma causa. A palavra de conhecimento para você é aquela sensação que o Espírito Santo te dá, é uma revelação que o Espírito Santo te dá sobre uma causa que está sendo construída, que está sendo feita, que está sendo contada de um jeito, mas lá no fundo o Espírito Santo diz para você assim: não é bem assim não. Não sei se você já teve aquela sensação de uma pessoa chegar para você e contar uma história. Ela conta uma história linda,
Ela cria uma história linda para você. Ah, é porque aconteceu isso, isso, isso. E lá no fundo o Espírito Santo assim, não é isso não, é mentira. Ih, tá tentando te enganar. Aí você sorrindo. E o Espírito Santo assim, isso, sorri para ela, porque ela tá mentindo para você. Às vezes dá para você até falar, Espírito Santo, calma, dá uma segurada aí, né? Porque eu não consigo me concentrar. Quer ver biblicamente? Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. A palavra de conhecimento aqui em exercício como dom. Atos 5, 3 e 4. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. Mas Deus trouxe uma palavra de conhecimento ao coração de Pedro. Pedro deu alguma direção a ele? Não. O que Pedro fez? Exortou. Porque palavra de conhecimento não é para dar direção. É para mostrar para você o que a pessoa está fazendo. Não faz isso. Deus está me mostrando isso aqui. Calma, não age dessa maneira. Respira, não vai por aí, não constrói dessa maneira. Isso é palavra de conhecimento. Entendido aqui a diferença da palavra de sabedoria e de conhecimento? Alguém aqui talvez já se identificou com a palavra de sabedoria e de conhecimento? Tem no seu coração? Talvez você já tenha esses dons aí. Terceiro, dentro desses dons que a gente chamou de dons de revelação, é o dom do discernimento de espíritos. Esse dom, como o próprio nome já diz, ele é dado por Deus para que você consiga discernir o espírito que está movendo a pessoa. Eu falo exatamente que, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo me agraciou com esse dom. Irmãos, eu não preciso nem muitos minutos para conversar com alguém para sentir alguma coisa. Parece que o Espírito Santo me mostra assim, ó. Tem gente que às vezes vem conversar comigo e fala assim, o senhor não está me analisando não, né? Não, isso é um dom do Espírito Santo que ele dá na hora que a gente precisa. É o dom para que a gente saiba o que está movendo a pessoa. É o Espírito Santo que está agindo? É o Espírito de Deus que está movendo a pessoa? Está se movendo no seu eu? Está se movendo na sua vontade? Está se movendo na força do seu braço? Então, sabe aquelas pessoas que chegam e falam assim, Deus me falou. Aí no teu coração o Espírito Santo está gritando assim, não falou nada. Aí você respira, porque às vezes você fica assim, fala, não fala. Fala, não fala. Porque às vezes a pessoa que chega nessa empolgação, ela não está pronta para ouvir. Mas eu vou voltar a dizer algo que eu disse lá no começo, que são palavras do próprio Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E aquele que é guiado pelo Espírito vai falar verdades, doa quem doer. Goste ou não goste. Os dons do Espírito não foram dados à igreja para serem guardados. Foram dados à igreja para serem usados. E muitas vezes os dons do Espírito não vão só te curar, vão te confrontar primeiro. Então o dom do discernimento de espírito é como um alerta no seu coração. Olha esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim, é o dom do discernimento de espírito em exercício. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Porque a igreja de Corinto, em questão como base da nossa palavra, ela era uma igreja que possuía dentro dela os 9 dons do Espírito, mas ela estava totalmente desorganizada. E Paulo então, direcionado pelo próprio Deus, organiza, esse movimento, do Espírito. É claro que ele não jamais iria limitar o Espírito, mas ele organiza esse movimento do Espírito Santo ali, para que aquilo fizesse mais sentido para eles. Então, entendido sobre os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Talvez você acabou de descobrir que aquele, me perdoe essa expressão, sexto sentido, não é sexto sentido não, é discernimento do espírito na sua vida, amém, querido? É fruto do espírito. Vamos para a segunda categoria, para correr aqui. Dons de poder. O que são os dons de poder? Por si só falam que demonstram e revelam o poder de Deus.
E são dons maravilhosos e necessários demais sobre a igreja. Primeiro deles, nós vamos falar sobre o dom da fé. Fé é item fundamental de sobrevivência para cada um de nós. A palavra de Deus é muito clara e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus se a gente não tiver fé. A palavra me diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então entenda o seguinte: todos nós temos fé no nosso coração. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: a fé que você precisa é gerada ao ouvir a palavra de Deus. Quem precisa de fé para vencer algumas situações essa semana aí? Ouça a palavra, busque a palavra, deixa o Senhor falar com você. Mas para alguns, o Espírito deu e concede o dom da fé. Vou dar um exemplo de dom da fé, mesmo antes do derramar do Espírito Santo, que aquilo foi um dom de fé. Quando a gente volta lá no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram diante do poste ídolo do rei, e agora são condenados à fornalha de fogo ardente. Qual que é a resposta deles? Nós não tememos o Senhor. Você? Não, nós não tememos. Nós tememos ao Senhor. E se for da vontade do nosso Deus, Ele nos livrará da fornalha e nos livrará de ti, ó Rei. Irmãos, isso é fé, irmãos. Isso é o dom da fé, irmãos, expresso. E a Bíblia diz o quê? Que eles foram lançados, as cordas se queimaram e nem sequer um fio de cabelo da cabeça deles se queimou, e eles saíram ilesos daquela fornalha. O dom da fé, ele manifesta coisas sobrenaturais. O dom da fé é aquilo que é aplicado para alterar o natural. Já viu aquela expressão, as irmãs do coque? Nas igrejas, às vezes, vou brincar um pouquinho, na church de parede preta, né, as irmãs do coque já não tem mais o estilo do coque, mas tem umas irmãs do coque aqui sem coque, gente. Tem um povo do coque sem coque no meio da igreja, um povo de fé arretado, que olha para você e diz assim: em nome de Jesus vai acontecer. Você toma até um susto. Amém, vai mesmo. Depois dessa eu sei que vai. É o dom da fé. Quem aqui talvez já não tenha aquela pessoa que quando o negócio se aperta na tua vida, você liga para ela: dá para você orar por mim aí? Porque você identifica o dom da fé, e aquela palavra vem do coração daquela pessoa com ousadia, te encoraja. Aquela pessoa entra numa batalha de oração e começa a declarar sobre a tua vida, e de repente algo sobrenatural se manifesta. Porque nós precisamos de uma fé firmada em Deus, vou colocar dessa maneira, para o nosso processo de vida ordinário, ou seja, de em ordem, do dia a dia, do nosso corre-corre, dos nossos compromissos, das coisas do cotidiano. Mas vão ter momentos que a gente precisa do nosso lado, guerreando ombro a ombro conosco, pessoas que têm o dom da fé. Talvez você é uma dessas pessoas que tem o dom da fé, que encoraja, que impulsiona, que acredita, que está todo mundo fugindo, está todo mundo desistindo, e você está resistindo, você está permanecendo, porque o teu coração queima na certeza daquilo que Deus pode fazer. Lá em João 11:40, nós temos um exemplo daquilo que Cristo fala sobre o dom da fé. Cristo fala a Marta agora diante do sepulcro de Lázaro, diz a ela, Jesus respondeu em João 11:40, eu não lhes disse, se você cresce, veria a glória de Deus. O dom da fé manifesta coisas sobrenaturais. Quinto, entendido o dom da fé, sim ou não? Então tá bom. Dons de sinais e maravilhas, ou dons de operações de milagres, né? Essa palavra que dá raiz ao dom de sinais é uma palavra chamada, não é dunamis, é dinamis. Dinamis, não dínamos. Esse dinamis é o poder que impressiona. É quando esse poder se manifesta, ele se torna impressionante. O Senhor está dizendo assim, ó, o Espírito Santo vai derramar autoridade sobre a sua vida para manifestação de coisas impressionantes, coisas que fogem do fluxo natural. É o dom sobrenatural que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo de realizarem coisas, irmãos, assim, ó, pela misericórdia, de forma sobrenatural. Coisas que fogem do fluxo da naturalidade, da compreensão do homem, que mexem às vezes até no rumo lógico das coisas, no rumo físico das coisas. Há um exemplo bíblico lá
em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29, texto conhecidíssimo. Olha o que diz esse texto. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. O que foi isso? Foi um evento sobrenatural. Não foi uma cura, não foi uma libertação, mas foi um sinal maravilhoso. Foi algo que fugiu à realidade, que surpreendeu o coração de todos que estavam ali. É isso que eu quero que você entenda. O Espírito Santo continua agindo sobre a vida da igreja, em pessoas específicas, dando autoridade para elas, para que através da vida delas, sinais, maravilhas, prodígios, coisas sobrenaturais continuem acontecendo na igreja. Isso é profundo. Isso é o poder que impressiona o mundo, que as pessoas falam assim: o que está acontecendo naquele lugar? Sinais e maravilhas acompanhariam aqueles que creem. Nós cremos. A igreja hoje precisa de pessoas que busquem esse dom, para que sinais e maravilhas continuem acontecendo no meio da igreja. Pedro andou sobre as águas. E você? Talvez você tenha o dom do sobrenatural. Você já orou e alguma coisa sobrenatural aconteceu. Você já orou e uma porta impossível se abriu. Você já orou e a manifestação do poder de Deus alcançou uma situação que era impossível. Ei, a igreja precisa de pessoas que busquem esse dom. O sexto, aqui dentro dos dons de poder, é o dom da cura. Esse por si só já se explica. É o dom que Deus dá a algumas pessoas de operar curas e libertações sobre a vida de outras pessoas. Pastor, então eu não posso orar por cura? Você pode. Claro que você pode. Nós podemos orar por cura no nome de Jesus, amém, queridos? Podemos orar e declarar, porque o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus cura. Mas presta atenção, para algumas pessoas em específico do corpo de Cristo, o Espírito Santo dá o dom da cura. Aquele negócio, você ir, irmão, você ir. E eu conheci uma pastora, a pastora Di, que está lá em Sorocaba hoje. Aquela mulher tinha o dom da cura genuíno, irmãos. Sabe aquele negócio de verdade, assim, de colocar a mão. Irmãos, eu nunca tive isso, eu sempre orei: Senhor, se um dia eu for merecedor, me dá. A gente já orou, já tive a misericórdia de orar por pessoas com caroço e o caroço desaparecer. Orarmos por pessoas com câncer, vai num exame depois e não tem câncer. Pessoas que eram para fazer cirurgia, a gente ora e pela misericórdia de Deus o milagre acontece. Mas eu estou falando para você de coisas que eu vi acontecer, daquela mulher colocar a mão sobre alguém que estava queimando de febre, uma criança queimando de febre. A hora que ela tirar a mão, cadê a febre? Cadê a febre? Não tem mais febre, não tem mais dor, não tem mais nada, porque Deus usou a vida dela para operar uma cura sobrenatural, que não precisou do remédio, não precisou do tratamento. Então a igreja ainda hoje precisa de pessoas que desejem isso, irmãos. Mas pessoas que vão entender que o dom de cura não é para se vangloriar, é para manifestar a glória de Deus. A igreja ainda vai viver a manifestação de dons de cura, amém, queridos? Outro tópico, que são os últimos agora, os dons vocais, os dons de fala. São os dons que a gente chama de dons, a teologia chama de dons não cura. O que é isso, pastor? São dons que manifestam o poder do Espírito Santo e o poder de Deus, mas não especificamente eles manifestam cura ou libertação, mas eles revelam o poder de Deus e trazem edificação ao corpo de Cristo. E o primeiro deles, talvez o mais polêmico e o mais difícil de se falar, e eu vou falar, é o dom de profecia. Posso falar ou não posso? Então, vamos lá, gente, eu vou falar. O dom de profecia, ele precisa ser entendido na plenitude daquilo que ele é. Ele não pode ser descartado na igreja, mas ele precisa ser vivido ou vivenciado, talvez, com muito temor e responsabilidade. Escute o que eu vou dizer para você. Dom de profecia não é alguém chegar para você e dizer assim: eis que te digo. Se alguém vier com eis que te digo, você vai falar assim: eis que você não diz nada. Segura a onda aí, irmão. Eis que te digo o quê, rapaz? Dom de profecia não é eis que te digo, não. Dom de profecia, ele é sério, ele é de Deus, ele serve à igreja e precisa ser tido com muito temor e responsabilidade. Vamos entender ele, presta atenção. O dom de profecia expresso, ou seja, a profecia dada pelo Espírito Santo na vida de alguém para alguém, ela não é
dizer com todas as palavras: profecia não é verdade absoluta sobre a sua vida. Não é. Verdade absoluta para a sua vida é o que está escrito, é palavra, é vida, é palavra rema, que toca o teu coração e que te dá esperança. Profecia não é palavra, sabe, que não muda, pelo contrário. Vou tentar explicar para você da melhor forma possível o que é a palavra de profecia, vivenciada com muito temor e muita responsabilidade. Vamos lá. O Rodolfo chega em mim e fala: pastor, estou querendo ir para os Estados Unidos. Vou morar em Orlando, vou levar a minha esposa para morar em Orlando. Amém. Ora por mim, né? Vou abrir a Legacy Orlando lá, pastor, em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Falou: mas ora mesmo, pastor, porque eu senti no meu coração, mas, sabe, eu estou com um sentimento assim, às vezes com medo, com insegurança. Perfeito. E ele compartilhou comigo, e eu estou em oração por ele. Eu estou lá em oração por ele. Aí o Cris não sabe do desejo do coração dele, não sabe de nada, não sabe da história. Aí o Cris está lá orando no culto, clamando a Deus, pedindo. Aí Deus vem e fala para o Cris assim: vai no Rodolfo e fala que é para ele ir. Eu falo: não vou falar nada não, Senhor. Vou falar o quê, ué? Mas o Espírito Santo vem e fala: vai e fala que é para ele ir, que eu estou mandando ele ir e eu estarei com ele. Pode falar, né? Esse eu quero receber, né? Aí o Cris, que tem o dom da profecia, com temor e responsabilidade, antes de dar profetada, porque profecia não é profetada, ele vai chegar no Rodolfo e falar: Rodolfo, posso falar com você um minutinho? Você está orando por alguma coisa específica, alguma coisa de mudança na sua vida? Só não me fala o que é, sim ou não? Sim, perfeito, então tá bom. Então eu vou trazer uma palavra para você, porque Deus falou no meu coração. Ó, Deus está falando que sobre aquilo que você está pedindo, é para você ir, que Ele já preparou todo o caminho e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quem entendeu o que é palavra de profecia aqui? Está gerando algo que ainda não aconteceu e Deus já está apontando o caminho que vai acontecer. Pode ir, que Deus está mandando. E por que a palavra de profecia não é verdade absoluta? Porque aí o Rodolfo mudou. O Rodolfo mudou, foi para Orlando, ficou 10 anos em Orlando. Aí Deus começa a incomodar no coração dele: volta, né? A Isla: não, Senhor, não é da tua vontade. Mas aí Deus está falando: volta. E ele: Senhor, você quer para mim voltar? Volta ou não volto? Aí Deus levanta a Pri, que está lá em Orlando, a tecladista da Legacy Orlando. Amém. Chega no Rodolfo e fala para ele: Rodolfo, você está orando por alguma coisa? Por alguma mudança? Tô. Deus está mandando você voltar, que seu tempo aqui já acabou. Você consegue entender o que é o dom de profecia, sim ou não? Então eu vou te dar um conselho direto: nunca, mas nunca tome uma decisão na sua vida baseada que Deus falou com a outra pessoa. Porque dom de profecia não é para apontar a sua vida no coração de outra pessoa, é para testificar na boca de outra pessoa aquilo que Deus já está falando no seu coração. Então Deus testifica com você, Deus fala com você. Tome decisões em confirmações do céu para a tua vida. Vamos lá, irmãos, que o horário já explodiu. 8º dom, entendido o dom de profecia aqui, sim ou não? Então, 8º dom, o dom de variedade de línguas, né? O dom das línguas estranhas ou da variedade de línguas. Olha lá o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 2. Vai ser muito fácil entender o dom, por que ele é dado à igreja. Presta atenção. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em línguas, fala apenas com quem que fala? Pois é, olha que coisa interessante. Pois ninguém mais o entende. Em espírito fala verdades? Em espírito fala verdades? A Bíblia me ensina assim, ó, que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. Sabe por que o dom de línguas foi dado à igreja? Foi derramado como fogo, né, no Pentecostes através do Espírito Santo. E eles foram falando conforme o Espírito Santo lhes concedia. Porque quando o meu espírito ora, eu sou edificado.
Eu estou num momento entre o meu espírito e o Senhor direto. Deus está falando diretamente no meu coração. O meu falar em línguas é um clamor que sobe a Deus, e Deus responde o meu clamor, e Deus fala comigo. E à medida que Deus fala comigo, eu continuo falando em línguas, e aquilo vai ardendo, e aquilo vai queimando dentro do meu coração. É uma porção do Espírito Santo derramada sobre a sua vida, que gera edificação individual. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? Quando nós falamos em línguas, quando nós oramos em línguas, somos edificados de forma individual, porque falamos de fato com Deus. Mas a nossa edificação individual ajuda a edificação coletiva do corpo de Cristo. Você vai entender isso. Entendido sobre o dom de línguas aqui, sim ou não? Ele é simples de entender. É quando uma pessoa começa a falar. Eu vou deixar isso para a última palavra, tá? Eu até preguei esses dias um pouquinho aqui. Mas entenda, a Bíblia fala sobre o episódio de Pentecostes, que quem estava dentro da casa falava em outras línguas, línguas mesmo, tá? Línguas. Mas fala que na casa de Cornélio, quando o Espírito caiu na casa, eles falavam em línguas estranhas. Então, o dom de línguas, ou é dom de línguas, ou é dom de línguas estranhas, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso na última mensagem, lá no último domingo. Mas eu quero só que você entenda que o dom de língua, ele é para a igreja e para a edificação individual, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mas onde o corpo de Cristo é edificado? No dom de línguas, no nono dom. Quando o nono dom se manifesta, a igreja é edificada pelo dom de línguas. Olha aqui, o nono dom, a interpretação de línguas, tá? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 5. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5 diz assim, Paulo está dizendo: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois profecia é superior a falar em línguas. Agora olha só, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja. Você consegue compreender isso? O dom de profecia é algo que o Senhor revela no meu coração para testificar no coração de alguém e assegurar o caminho dessa pessoa. Mas o dom da interpretação de línguas é algo que vem para fortalecer e direcionar a igreja. Irmãos, isso é profundo demais, pastor, mas o que é? Esse é um dom muito raro. Isso é fato. É um dom raríssimo. E preste atenção, irmãos, porque assim, ó, a gente já viajou muito como banda, já pegamos algumas coisas bizarras por aí, acreditem. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou pregando a palavra dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu entendo e daquilo que o Espírito Santo revelou no meu coração. Mas pregando em alguns desses lugares, né, eu já cheguei a ver uma interpretação de língua mais ou menos assim, ó. A pessoa estava aqui falando, eu vou falar aleatoriamente, tá? Tá. Aí o outro do lado de cá interpretando e falando assim, tá. Aí do lado de lá o outro continua, que não sei o que. Aí do lado de cá continua, não sei o que. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é tudo menos interpretação de línguas. Isso não é dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de língua não é a interpretação de palavra por palavra. O dom de interpretação de línguas é o dom do propósito daquilo que está sendo dito. A pessoa consegue ter uma compreensão espiritual daquilo que está sendo dito e falado entre aquela pessoa e Deus naquele momento. No último encontro de pastores que eu fui lá em Campinas, nós vivemos isso lá. Irmãos, foi algo lindo. Quanto tempo eu não via isso acontecer. Quem ministrou foi o apóstolo Luiz Hermínio, e ele estava ministrando e ele começou a falar em línguas, e aquele poder na igreja, os pastores orando, acho que devia ter uns 500, 600 pastores naquele lugar, orando aquele poder. Um dos pastores da equipe dele só ergueu a mão assim, e ele já entendeu o que era. Ele chamou esse pastor e deu o microfone para ele, e aquele pastor disse assim: Deus está dizendo através da boca do apóstolo tal. Irmão, caiu a glória naquele lugar. O apóstolo estava orando lá, 4, 5 minutos em língua, a igreja orando em língua e tudo orando em língua. Aquele homem não disse mais do que 4, 5 palavras. É isso. Irmãos, a glória desceu naquele lugar, porque nós fomos edificados com aquela resposta, nós fomos fortalecidos com aquela resposta. Então o dom de interpretação de línguas é entender o que está sendo ministrado e trazer a resposta de Deus ao coração da igreja. É um dom raro? É um dom que poucas pessoas têm? Sim.
mas é um dom que nós podemos buscar em nome de Jesus, porque o dom de interpretação de línguas fortalece a igreja. Amém? Entendido aqui, sim ou não? Então hoje eu quero que você olhe para a sua vida e se avalie. Será que você tem buscado, na primeira parte da mensagem, com tanta intensidade, ao ponto de que o Espírito Santo enche o teu ser com os dons? Será que você, desculpa, mas eu só quero te questionar de uma forma benéfica, é uma pessoa que só tem vindo ao culto e voltado para sua casa? Será que você é uma pessoa que hoje está sentada aqui numa pregação de mais de 1 hora, porque faz 1h08 que eu estou falando? Nossa, o pastor está falando hoje, hein? Nossa, que até cansei aqui. Ou você é alguém que diz assim: Senhor, pode dar mais que eu quero mais. Você é alguém que olha para o seu coração e diz assim: eu desejo essa presença. Eu quero, Senhor, esses dons. Eu quero manifestar esses dons na minha casa. Eu quero ter palavra de sabedoria na minha casa. Eu quero ter palavra de conhecimento na minha casa. Eu quero ter o dom de fé na minha casa. Você consegue entender isso, sim ou não? Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo, mas os dons são dados pelo Espírito Santo a você, para que você use esses dons para abençoar a vida de pessoas, para abençoar o coração de pessoas. Eu quero convidar você a orar nessa noite comigo. Fica de pé no seu lugar. E você